Glória a Deus, glória a Deus. Bom, meus irmãos, há alguns meses atrás, estive aqui ministrando e eu lembro que o tema daquela pregação foi "Pode demorar, mas vai chegar". Falamos um pouquinho sobre as promessas de Deus. Às vezes nós achamos que as promessas de Deus vão demorar, né? Ficamos ansiosos, angustiados, talvez até desacreditando das promessas de Deus. Mas naquele dia nós entendemos que Deus é fiel para cumprir com a sua palavra. Se Ele prometeu, por certo Ele vai cumprir. Ainda que para nós esteja demorando, Deus tem o tempo certo, oportuno e preciso para derramar das suas bênçãos sobre nossas vidas. E hoje eu quero dar continuidade nesse mesmo tema. Pode demorar, mas vai chegar, parte 2. Como eu disse naquele dia, ninguém gosta de coisas que demoram, né? Quando alguma coisa começa a demorar, se o pregador começou a demorar demais, o pessoal já está querendo ir embora, depois o cara não para de falar. Se a gente vai em algum lugar e as coisas estão demorando, a gente também fica meio chateado. Ninguém gosta de demora. Demora é muito ruim. E a demora, ela traz algumas sensações, alguns sentimentos em nossas vidas. Uma dessas sensações, desse sentimento, é a sensação de dúvida. Quando algo está demorando muito, você começa a duvidar. Será que vai? Será que vai dar certo? Será que vai chegar? Imagina num dia do casamento, está lá os padrinhos, os convidados, o pastor ou o cerimonialista, aquela pessoa que vai estar ministrando o casamento, marcado para as 4 horas, chegou todo mundo. Aí dá 4h10, não chega a noiva. 4h30, todo mundo vai falar, não é normal, né? A noiva vai atrasar um pouquinho, né? O cara lá, angustiado, o noivo preocupado. Aí dá 4h40, cadê a bendita da noiva? Ainda não chegou. 4h50, dá 5 horas, os convidados já começam. Será que não desistiu? Será que ela não desistiu desse casamento aí? E o noivo fica lá, oh meu Deus, e agora? Cadê ela? Liga para ela, e o telefone não toca, e o noivo fica com aquela sensação, será que ela desistiu? Será que não vai dar certo? Será que ela não vai vir? Será que eu vou ficar aqui? Ele já começa a pensar qual é a desculpa que ele vai dar para os convidados, e agora o que eu vou falar? Vou falar que ela ficou doente, sei lá, o que eu vou falar, gente? A dúvida começa a surgir no coração da pessoa por causa da demora. Então a demora, ela traz essa sensação de dúvida no coração do ser humano. Outra sensação que a demora também nos traz é o cansaço. Não é verdade, meus irmãos? Eu estive no último domingo com a minha esposa no hospital, e desde já agradeço a todos que estiveram orando pela vida dela, pela igreja que estava orando pela vida dela. Ainda está em processo de recuperação, né, mulher? Está ainda no processo, né? Mas glória a Deus, porque Deus ouviu a oração da igreja, Deus ouviu o clamor da igreja, ela está melhorando. Mas domingo passado, ficamos 2 domingos aí, 2 semanas seguidas aí. Se for domingo de novo para o hospital, 3 semanas seguidas no hospital. Né? E estávamos lá no hospital, chegamos mais ou menos umas 10 horas, saímos de lá às 17 horas do hospital domingo passado. Meu Deus do céu, que demora. E precisou fazer um exame de sangue, eu falei, meu Deus, é 5 horas esse exame. Eu falei, Jesus amado. E aí ficamos ali esperando, e eu já estava cansado, exausto, aquela sensação de cansaço, aquele cansaço físico mesmo, mas estávamos ali. O problema é que o cansaço, ele traz um outro sentimento, o da desistência. Quando nós estamos cansados, nós falamos, deixa quieto isso daí, vamos embora, depois a gente vê. Minha vontade era falar isso para ela, mas eu não podia, porque se ela está mal, eu também estou jogando ela para baixo, aí pronto, lascou de vez. Então, não, vamos ficar aqui, vai dar certo, mas eu doido para falar para ela, vamos embora, mulher. Né? Quem sabe eu trabalho aqui à noite, né? E às vezes saio daqui, já fui levar ela direto para o hospital sem dormir, tirando os cochilos lá de boca aberta no hospital, pastor Diego. Mas estávamos ali, né? Doido para ir embora, doido para desistir. Infelizmente, a demora, ela nos traz essa sensação. Na verdade, nós medimos a nossa tolerância, a demora, a espera, de acordo com a importância que nós damos àquilo ou àquela pessoa. Para vocês terem uma noção disso, nós olhamos a demora só do lado ruim, mas tem muita gente que a demora talvez seja até legal, bacana. Há uma história que conta que em 2017,
veio para o Brasil um artista muito famoso, o tal de Justin Bieber. Não sei se é assim que se fala, mas esse rapaz aí, 2017. E acredite ou não, há 6 meses antes do dia do show, já haviam pessoas na frente do Allianz Parque, esperando aquele bendito dia, aquele glorioso dia para aquelas pessoas, 6 meses antes, esperando o dia de um show. Olha a importância que aquelas pessoas davam para aquele dia. E foi feita uma entrevista com alguns daqueles personagens, e 2 moças deram entrevista, eu peguei essas respostas dessas 2 moças. Uma delas disse para a reportagem, isso é um amor nosso, ela fala. Nossa forma de demonstrar nosso amor por Ele. Então, para a gente, vale a pena. Olha a importância que ela dá. Ela fala assim, olha, ficar aqui 6 meses neste lugar é uma forma nossa de demonstrar o nosso amor por aquele artista. Uma outra fala o seguinte, nós sofremos bullying por causa do Justin Bieber. Sendo assim, algumas pessoas se sentem no direito de nos agredir, sabe? Teve gente aqui na fila que teve seu celular furtado, já pegaram bolsas e tudo mais. Isso acontece muito durante o período da noite. A gente não pode simplesmente ir embora. Olha que frase, meus irmãos. A gente não pode simplesmente ir embora daqui, abandonar essa estrutura. É preciso aguentar. Ele é o nosso maior ídolo. Olha que frase extraordinária que essa moça fala acerca de um personagem, de uma pessoa famosa. Trazendo isso para a nossa realidade, quantos de nós também estamos esperando o tão glorioso dia da volta de Jesus? Quantos de nós também estamos que nem eles, esperando naquela fila, acampado naquele lugar, esperando o dia que o Senhor Jesus vai voltar e nós vamos nos encontrar com Ele? Eu quero ler um texto com os irmãos, por favor, meus irmãos. Abra sua Bíblia no livro de 2 Pedro, capítulo 3. Segunda Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim, amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo. Em ambas, quero despertar com essas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento do nosso Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhe ensinaram. Versículo 3. Antes de tudo, saiba que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão, o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os seus antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existe céu e terra, essa formada da água e pela água. Versículo 6, e pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Versículo 7, pela mesma palavra, o céu e a terra que agora existe, estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Versículo 9. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Versículo 10. O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo o que nela há será desnudada. Visto que será assim desfeito, que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? Vivo de maneira santa e piedosa. Versículo 12, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda.
Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo calor, pelo fogo, e os elementos se derreterão pelo calor. Versículo 13, todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Tenham em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação, como também nosso amado irmão Paulo lhes escreveu, com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve dessa forma em todas as suas cartas, falando nela desses assuntos. Suas cartas contêm coisas difíceis de entender, aos quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. 17. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Versículo 18 e último desses que eu quero ler. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Amém, meus irmãos. Como eu disse há pouco, a demora ela nos traz essa sensação de dúvida, de nos perguntarmos, será que realmente Jesus Cristo vai voltar? Será que realmente essa palavra que foi descrita vai ser verdadeira? Isso não é novo, isso não é coisa do século 21. Já nos primeiros anos do primeiro século, já existia essa dúvida no coração de muitos irmãos. Será que aquilo que nós ouvimos, será que aquilo que nós aprendemos, será que realmente vai acontecer? E aí vem Pedro e ele traz essa escrita, traz essa carta, realmente para nos lembrarmos que a palavra de Deus ela é fiel, e aquele que falou, ele é fiel para cumprir com a sua palavra. Se ele disse que vai voltar, ele vai voltar. Só que nos dias de hoje, nós estamos colocando a palavra de Deus em xeque. O diabo ele é especialista em colocar na nossa mente a dúvida acerca da palavra. De perguntar para nós, será que isso é verdade? Lá em Gênesis, quando ele tem aquele papo com Eva, ele fala, Eva, e aí, o que Deus falou para vocês aí? O que vocês podem fazer? Nós podemos comer de tudo que tem aqui. Eu ia aproveitar, né? Vou comer de tudo um pouco, né? Mas aí ela falou, pode comer de tudo, só não pode comer do fruto que está no meio do jardim, nem tocar nele. Se tocar ou comer, nós morremos. Deus já tinha ensinado, orientado, mostrado para eles o que eles podiam ou não fazer. Eles já conheciam a palavra. Aí o diabo vem e fala assim, é nada, Eva. Conversa fiada de Deus, é tudo mentira isso daí. Na verdade, Eva, se vocês comerem, vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Aí Eva fala assim, será? Ela começa a indagar, começa a pensar e olhar para coisas que ela nunca tinha feito. Ela começa a olhar para aquele fruto, até que é bonito, parece ser gostoso, é desejável. Será que eu vou ter conhecimento? Algo que nunca tinha passado na mente de Eva. Começou a passar porque o diabo lançou uma palavra, é mentira. Colocou uma dúvida na mente de Eva. Aí Eva foi lá, comeu, não morreu. Ela falou, não é que a serpente estava certa mesmo? Falou que eu não ia morrer, não morri. Aí Adão chegou, e aí Eva, tudo bem? Adão, aqui ó, come aqui também ó. Não, pô, Deus falou que não pode. Pode, pô. A serpente falou que pode, eu comi e não morri. Adão, bobão, foi lá, comeu. Não morreu fisicamente, mas morreram espiritualmente. A partir daquele momento, eles se afastaram da presença de Deus. O que a serpente mais faz nos dias de hoje com as pessoas da igreja é colocar dúvida acerca da palavra do Senhor. Se nós tivéssemos a certeza absoluta que Jesus voltaria amanhã, será que essa igreja teria esse número de pessoas? Se nós tivéssemos a certeza que realmente Jesus voltaria, será que o tempo todo nós não estaríamos buscando Ele? Mas porque existe uma pequena dúvida. E hoje Satanás tem levantado até pastores, pregadores, para falar, esse negócio de Jesus voltar é uma simbologia,
É um modo de falar. Claro que Jesus não vai voltar. É claro que a igreja não vai ser arrebatada. E isso tem sido falado, pregado. E aquilo que muitas vezes a pessoa ouviu durante anos na igreja, ali por aquele seu pastor, ela começa a ouvir a internet e fala assim, não é que talvez esse cara tenha razão? E começa a duvidar. E por causa disso, muitas pessoas têm se afastado da presença de Deus. Porque ela fala assim, olha, se essa parte da Bíblia não é verdade, por que todo o restante vai ser verdade? Se essa parte da Bíblia foi escrita por homens e não é realidade, o que quer dizer que tudo o restante não é realidade? E ela passa a se afastar da presença de Deus. Ela sai, se afasta da presença de Deus. Então a primeira coisa que eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, a palavra de Deus ela é genuína e verdadeira. Tudo aquilo que ele escreveu aqui nesse livro, toda ela vai se cumprir em nome de Jesus. Nada vai deixar de se cumprir. Até a parte boa quanto a parte ruim, mas ela inteira vai se cumprir. Creia, Deus tem uma palavra de bênção sobre a minha vida e sobre a sua vida. Mas a maior promessa de Jesus Cristo para nós é: eu voltarei para buscar a minha igreja. Pode até demorar, mas em nome de Jesus, esse dia vai chegar. Em nome de Jesus. Segundo ponto, como eu disse, além da dúvida, tem o cansaço. Muitas pessoas estão cansadas dentro da igreja. Muitas pessoas estão exaustas dentro da igreja. Pessoas, às vezes, que estavam ali, como fazendo um paralelo com a história daquelas duas meninas, naquele acampamento, naquele local, né? E elas estavam ali 1 mês, 2 meses, só que elas começam a cansar. Puxa vida, está cansativo de ficar aqui, né? Todo dia, toda hora a gente está aqui, esperando um dia que vai lá saber quando. E isso tem acontecido com tanta gente. Tantas pessoas cansadas se afastando da presença do Senhor. Acompanhe aqui comigo no telão, por favor, meus irmãos. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10 diz: pois Dema, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Aqui Paulo fala um pouquinho de um cooperador, de um rapaz que servia junto com Paulo a obra de Deus. Alguém que andava com Paulo, que caminhava com Paulo, que estava ali ajudando Paulo nas suas missões. Um verdadeiro cooperador, citado em mais 2 livros, Demas. Um dia esse cara, ele olha assim, ele fala assim: ô Paulo, tá cansativo, meu amigo, tá embaçado, a gente não se dá bem nunca. Parece que é sempre uma luta estar aqui servindo ao Senhor. E aí Paulo vem falando que ele abandona tudo aquilo que ele estava fazendo, porque ele passa a amar este mundo. Infelizmente tem pessoas assim, que começam a parecer que estão cansadas, exaustas, afadigadas na presença de Deus, e começam a se afastar, começam a ir embora. Talvez porque fala assim: pô, eu estou aqui há tanto tempo, será que eu não posso viver as outras coisas que esse mundo maravilhoso tem? Talvez aquelas moças podiam falar: pô, 6 meses para esperar um cara, eu acho que eu vou para casa, vou tomar um banho, vou curtir, vou em outras baladas, eu vou no shopping, eu vou viajar, eu vou para a praia, eu vou fazer um monte de coisa. Mas aquelas meninas preferiram ficar 6 meses para ver um ser humano comum, alguém que elas estariam ali durante algumas horas na presença daquele cara e acabou. E nós, meus irmãos, nós estamos esperando aquele que é o Rei de toda a glória, aquele que é exaltado sobre todas as nações, aquele que os seus pés, a terra é o estado dos seus pés. É esse Deus que nós estamos esperando encontrar. É esse Senhor que nós estamos aqui reunidos, esperando a sua vinda. E ainda assim, tem gente que fala: estou cansado de estar aqui. Eu vou viver um pouco este mundo, eu vou amar um pouco este mundo, os prazeres deste mundo. E aí a pessoa começa a se dar um pouco melhor na vida. Antigamente ela não tinha carro, aí Deus abençoa, dá um carro. Aí ela fala assim: agora que eu tenho carro, né? Agora vamos viver um pouco.
Aí, nos domingos que era para estar na igreja, começa a ir para a praia, começa a ir para sítio, começa a viajar. Não que nós não podemos, meus irmãos, ao contrário disso. Isso é bênção do Senhor para nossas vidas. Nós precisamos estar com nossa família, com a nossa esposa, com os maridos, nós precisamos estar reunidos como família. Mas nós precisamos lembrar que nós precisamos estar reunidos naquele acampamento, porque nós não podemos deixar essa estrutura que foi montada para guardar o nosso Senhor. Tem pessoas que, por causa que começou a ganhar um pouco mais, se afastou de Deus. E para que eu vou ter Deus? Se a gente ler lá o livro de Provérbios, no capítulo 30, tem um dos versículos que fala: Senhor, não me dê muito, para que eu não me afaste do Senhor. Também não me dê pouco, para que eu também não roube e venha envergonhar o seu nome. O que o escritor daquele texto está dizendo? Eu preciso estar na presença de Deus, não importa, Deus me dando o suficiente, já é o necessário. O problema é que a gente começa a amar tanto os prazeres desse mundo, que Deus sempre vai ficando em segundo plano. Deus sempre vai ficando para depois. Mas você pode falar: mas Marcel, é uma luta terrível. É uma luta terrível ficar aqui anos e anos servindo, é uma canseira. E outra, a igreja não é fácil. Aí vem o pastor me dar uma bronca, vem outro irmão falar mal de mim, vem outro irmão falar mal de mim, e eu estou chateado, eu estou magoado, e eu vou viver a minha vida. Meus irmãos, isso é fichinha. Porque se tem alguém que poderia falar assim: eu cansei, eu vou desistir, eu vou amar esse mundo, esse alguém era Paulo. Acompanhe aqui comigo no telão, por favor, 2 Coríntios capítulo 11. Segunda Coríntios 11, versículo 23 diz: são eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar dessa forma. Eu ainda mais. Trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. Versículo 24, 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com vara, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Versículo 26, estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei o perigo nos rios, o perigo de assaltantes, o perigo dos meus compatriotas, o perigo dos gentios, o perigo na cidade, o perigo no deserto, o perigo no mar e o perigo dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei o frio e a nudez. Na verdade, o que Paulo está querendo dizer aqui: cara, eu comi o pão que o diabo amassou, em outras palavras. E realmente eu sofri por amor a Cristo. Realmente foi difícil a minha trajetória de vida. Se nós compararmos isso que Paulo passou com aquilo que nós passamos aqui, meu irmão, é vergonhoso a gente reclamar. É uma vergonha a gente reclamar, porque o pastor me deu uma bronca. O cara foi açoitado, gente. O cara foi apedrejado, mas ele vem e vai falando assim: olha, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Enquanto nós, muitas das vezes, estamos assim: não, estou cansado disso daqui, falou mal de mim, brigou comigo, eu vou embora, eu vou sair da presença de Deus. Meu irmão, nós precisamos entender a quem nós estamos verdadeiramente servindo. Paulo, ele diz lá na carta de 2 Timóteo: eu combati o bom combate, eu guardei a fé, eu fiz tudo o que precisava fazer, agora está me reservada a coroa da justiça. O que Paulo está dizendo? Tudo isso vai valer a pena. Todo sofrimento, toda dor, todo choro, tudo aquilo que eu estou passando vai valer a pena, porque um dia Jesus vai abrir aqueles portões e nós poderemos nos encontrar com Ele. Vai valer a pena. Paulo está dizendo: não desista, persista. Não desista, persista. Nós podemos dizer: mas Marcel, está demorando muito. Marcel, pô, cara, já estou na igreja há tantos anos. Eu quero a volta de Jesus, mas, pô, dá uma ajuda aí. Como é que a gente faz? Meus irmãos, Jesus não voltou porque tem misericórdia das nossas vidas.
Acompanha aqui no telão, 2 Pedro 3,9 diz: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Se fosse 15 anos atrás, meu irmão, Jesus voltasse 15 anos atrás, eu estava lascado, eu ia para o inferno. Essa é a verdade da minha vida. Se fosse há 15 anos atrás, meus irmãos, eu estava longe da presença de Deus. Mas Jesus teve misericórdia da minha vida, não voltou, permitiu que eu me encontrasse com Ele, que eu entregasse a minha vida para Ele, e assim Ele escreveu meu nome no livro da vida, e quando Ele voltar, eu creio em nome de Jesus que estarei com Ele. Mas Marcial, eu já sou cristão, eu já sirvo ao Senhor, Deus já pode voltar. Não, meus irmãos, você não tem parentes e amigos que ainda não se converteram a Cristo? Não tem pessoas na sua família que ainda não aceitaram Jesus de todo o coração? Então comece a clamar: Senhor, visita esses meus parentes também. Não volta antes do meu pai e da minha mãe se converter. Não volta antes do meu marido se converter. Senhor, alcança meu filho. Quando eu subir, eu quero que ele suba comigo. Nós precisamos entender que a volta de Jesus não voltou ainda. Jesus não voltou ainda, porque a misericórdia dele nos alcançou. Cada dia que amanhece, com a própria palavra de Deus nos diz, Ele nos dá da sua misericórdia. Ele permite que mais um dia a gente permaneça, que a gente o busque, que a gente o encontre. Ah, Marcelo, mas está demorando, meu irmão. Deus sabe a hora certa. Talvez esteja demorando para nós, mas para quantas pessoas Jesus não voltou hoje? Para quantas pessoas, o pastor Paulo estava ali no começo da ministração, e ele falou que tem pessoas que não abriram seus olhos hoje, dormiram e não abriram seus olhos, que esses estejam com Cristo para ir para a glória, mas e se os que não tiverem? Esses daí, meu irmão, aí já é Ele e Deus, porque não eu sou o julgador disso tudo. Mas, meus irmãos, a palavra de Deus é cristalina. Nós precisamos entender que Jesus vai voltar. Talvez quando Ele vir arrebatar nossa igreja, mas talvez quando a gente fechar nossos olhos e não mais abrirmos. Nós precisamos estar preparados, confiantes que se eu morrer hoje, eu vou para a glória do Deus Todo-Poderoso. Pode demorar, mas pode chegar hoje. Para mim e para vocês. O dia que Ele vai chamar a nossa ficha é de acordo com a vontade dEle. Nós não temos o poder de acrescentar um minutinho sequer na nossa vida. Mas o nosso Deus, Ele tem poder para continuar nos guardando de todo o mal enquanto nós estivermos nessa terra. A verdade, meus irmãos, é que o nosso Deus é bom. Hoje nós estamos mais próximos da vinda de Jesus do que ontem. Cada dia que passa nós estamos mais próximos da vinda dele. Há um louvor que ele diz assim: eu não vou cantar, podem ficar sossegados, né, Letícia? Né, Letícia? Eu não irei cantar, eu só vou recitá-lo aqui, que diz assim, ó: muito em breve vai sair uma notícia de um povo que desapareceu. Era um povo muito humilde, que aqui muito sofreu. Este era o povo de Deus. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi-se embora para Sião. Oh, meu irmão, um dia vai sair essa notícia. O que aconteceu nessa terra? Houve um povo que desapareceu. É o povo lavado e ungido de Deus. É este povo que vai sumir. Vai ser a notícia, vocês viram aí o que aconteceu neste mundo? Sumiu um monte de gente. É o povo de Deus que foi levado para Sião. É esse povo que sofreu, que foi humilhado, mas permaneceu ali, ó. Eu estou aqui no meu acampamento, eu estou esperando o dia que Ele vai abrir esses portões e eu vou entrar correndo. Esse dia vai chegar em nome de Jesus.
Mas há outra coisa aqui que me chama muita atenção. O texto vem falando dessa música, que é um cara que ele faz uma pergunta: onde está aquele povo barulhento? Cadê aqueles irmãos? Aqui a gente vê refletido aqueles que nunca conheceram a Jesus, aqueles que nunca tiveram um encontro com Cristo. Porque somente aquele que nunca teve um encontro com Cristo pode dizer que o que é feito neste lugar é um barulho. Porque neste lugar é feita o louvor e adoração ao Deus Altíssimo. Quando nós estamos reunidos cantando, glorificando, nós estamos não fazendo barulho, nós estamos exaltando ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós estamos colocando a nossa oração, o nosso louvor, não diante de um artista famoso, mas diante daquele que tem a chave da vida. Diante daquele que morreu, mas que ao terceiro dia ressuscitou. É diante desse que esse povo glorifica e exalta. Para muitos é barulho, mas para o povo de Deus é o louvor e a adoração ao Deus Altíssimo. Há um outro personagem citado aqui, que ele diz que com lamento, ele vem explicando, alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: meu irmão, esse é aquele que um dia esteve dentro da igreja. Esse é aquele que está triste, que está se lamentando. Sabe por quê? Ele sabe o que aconteceu. Talvez ele é aquele que um dia esteve no altar pregando. Talvez ele é aquele que um dia esteve ministrando louvor ou participando do louvor. Talvez ele é aquele que trabalhava na obra de Deus, mas porque a dúvida, o cansaço, a tristeza ou qualquer outra coisa o afastou de Deus, ele ficou sabendo que houve um povo que desapareceu, e ele sabe no seu íntimo que era o povo de Deus. Imagine a dor nesse momento, meus irmãos, daquele que um dia esteve acampado às portas de Deus, mas preferiu sair e amar o mundo e ficar sabendo que Jesus voltou. Eu lembro que dias atrás houve um jogo, um grande jogo até, da Champions League, pastor Diego. Barcelona e Inter de Milão. Primeiro jogo foi um empate, segundo jogo, a Inter de Milão começa ganhando de 2-0. Eu falei, meu filho, já era. Aí daqui a pouco o Barcelona faz 1, faz 2, o Barcelona faz o terceiro gol. Aí o comentarista fala assim: já tem gente indo embora do estádio. Já tem gente desistindo, não dá mais. Aí o pessoal saiu do estádio, estava indo embora. Daqui a pouco começa uma gritaria, um barulho. O que está acontecendo? Gol da Inter, 3-3. Daqui a pouco vai uma prorrogação, 4-3 para a Inter. Sabe qual que é o pior, meus irmãos? Aquele que saíram tentou voltar e não conseguiu. Aqueles que saíram tentou voltar correndo, mas os portões já estavam fechados. Sabe o que isso quer dizer, meus irmãos? Cuidado, porque tem pessoas saindo, mas quando Jesus voltar, não adianta voltar correndo. Já vai ser tarde demais. Nós temos que permanecer acampados, nós temos que permanecer firmes, nós temos que permanecer aqui jejuando, orando, clamando. Por quê? Porque o nosso Deus, Ele é poderoso para buscar a sua igreja. Aí depois o texto vem dizendo: cadê aquele povo? Cadê aqueles irmãos e irmãs no círculo de oração? Irmãos que ficam ali horas e horas orando, clamando pelas nossas vidas. Nós sabemos que a igreja está de pé porque a pedra fundamental é Cristo. Porque a rocha da igreja é Cristo. Porque a cabeça da igreja é Cristo. Mas muitas vezes nós estamos de pé porque tem irmãos e irmãs que oram pelas nossas vidas. Porque tem irmãos e irmãs que gastam horas e horas falando: oh, Senhor, visita lá a vida do Marcelo, ele é cabeçudo, Deus, mas tem misericórdia dele. E Deus ouve a oração desses irmãos. E a igreja vai permanecendo de pé. Aí, cadê aqueles irmãos que ficavam orando lá, parecia barata de igreja? Cadê esses irmãos? Aí vão falar: esses irmãos foram embora para Sião, foram embora para Sião. Cadê os jovens, os adolescentes daquela igreja?
Jovens e adolescentes que decidiram não se contaminar com o banquete da mesa do rei, que decidiram não se contaminar com aquilo que lhe era oferecido, mas permanecer naquilo que Deus tinha em suas vidas. Cadê aqueles jovens e adolescentes que permaneceram firmes quando lhe era oferecido um prato de lentilha para trocar pela sua primogenitura, pelas suas bênçãos, por tudo aquilo que ele viria a ganhar? E ele fala assim: não, eu não quero mais me alimentar a minha carne, alimentar o meu ego, alimentar aquilo que está hoje diante de mim. O que eu quero mesmo é estar preparado para receber a grande bênção do Senhor. Cadê esses jovens que permaneceram, apesar de todas as lutas que eles enfrentam nesses dias? Esses jovens foram embora para Sião. Cadê as nossas crianças que vivem correndo aqui, pulando, gritando, dando trabalho para os obreiros, que estão lá hoje, nesse momento, ali sendo ensinadas? A pessoa vai falar assim: você não lembra do que está escrito? Jesus falou: deixe vir a mim os pequeninos, deixe vir a mim. Eles foram embora para Sião. O povo de Deus vai-se embora para Sião. Vai chegar o dia que a porta será aberta, o portão será aberto, e nós poderemos entrar em Sião, adorar ao Deus, glorificar ao Deus, exaltar ao Deus. Deus é poderoso. Algum texto para edificar a vida dos irmãos. Acompanhe aqui comigo no telão. Tiago capítulo 5, versículo 7 e 8 diz: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Veja como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita, e como espera com paciência até virem as chuvas de outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Romanos capítulo 13, versículo 12 e 13 diz: vejam isso, compreendendo o tempo em que vivemos, chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima de que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamos da armadura da luz. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2 diz: pois ele diz: eu o ouvi no tempo favorável, e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Hebreus capítulo 10, ele vem dizendo: por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Versículo 37, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Versículo 39 e último. Em nome de Jesus. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Feche seus olhos por um instante. Oh, Santo Deus. Santo Deus. Oh, Pai, nós entendemos, ó Deus, que não é fácil, nunca foi fácil. Não é fácil aguardar, Senhor, tanto tempo à sua volta. O Senhor nos deixou claro: no mundo vocês terão aflições, vocês passarão por momentos difíceis, vocês passarão por chuvas e calor, por tempo frio e tempo agradável. Vocês serão ofendidos, humilhados. Talvez agredirão vocês. Talvez matarão alguns de vocês. Mas aquele que permanecer, esse receberá a coroa da vida. Senhor, eu te louvo, Pai. Eu te louvo. Porque aqui há um povo, Senhor, que aguarda a sua volta. Que apressa a sua vinda. Ah, Senhor.
Nós não vemos o momento, Senhor, esperamos tanto aquele dia em que o portão será aberto pelos anjos, em que nós poderemos entrar correndo dentro desse grande estádio chamado Nova Jerusalém. E nós contemplaremos não um ser humano, um personagem, uma figura, mas nós contemplaremos o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós contemplaremos aquele que o sol brilha em si. Nós contemplaremos aquele que em Apocalipse diz que sua cabeça é mais branco do que a neve. Nós contemplaremos aquele que os seus olhos são como fogo. Nós contemplaremos aquele que sua voz são como muitas águas. Nós contemplaremos o grande Deus, o grande é o sol. Nós contemplaremos o Senhor de toda a terra. Oh Senhor, esse dia vai chegar, papai, e nós queremos estar esperando, aguardando, porque o Senhor é o motivo da nossa adoração. Senhor, em nome de Jesus, fortaleça nossas vidas, para que nós possamos entender que não podemos abandonar essa estrutura, não podemos abandonar este lugar. A tua palavra lá no livro de Hebreus, Senhor, vem dizendo: não vos deixei de se reunir igreja segundo o costume de alguns, mas reunir-se ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Nós vemos que se aproxima o dia, nós vemos que se aproxima o dia em que toda dor vai ser saciada, que todo sofrimento vai parar, em que toda morte não acontecerá. Oh Senhor, nós veremos o dia em que não haverá mais lágrimas em nossos olhos, em que a dor, Senhor, será só lembranças. Nós esperamos o dia, Senhor, em que nós entraremos, Senhor, pelos portões celestiais, em que juntos como único só povo, em que juntos em único só voz, Senhor, nós diremos: santo, santo, santo e bendito, aquele que vive para todo sempre, aquele, Senhor, que aguarda a sua volta, com certeza será recompensado, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus. Mas eu oro, Senhor, por aqueles que ainda não te conhecem, ainda aqueles que não te colocaram na sua presença. Senhor, visita, Espírito Santo, visita, quebranta esses corações, faça com que eles, papai, se liberem, papai, abram espaço para a tua vinda, para a tua volta, para o Senhor agir em seus corações. Oh Deus, eu oro por aqueles que se afastaram da sua presença, por aqueles, Senhor, que um dia estiveram aqui como nós hoje estamos, mas seja qual for o motivo, Senhor, desistiram, preferiram amar este mundo. Eu oro para que o Senhor tenha misericórdia deles, Pai, para que eles voltem correndo para o acampamento, para que eles voltem correndo para o lugar seguro, para debaixo das tuas asas, Senhor, para a sua fortaleza, ó Deus. Oh Deus, traga-os de volta, Senhor, traga-os de volta, Senhor. Alcança, Espírito Santo, alcança, Espírito Santo, alcança, Espírito Santo. Oh Deus, oh Deus, sabemos que o Senhor virá, Pai, e não demorará, mas os justos, os fiéis, vão permanecer diante de Ti. Eu Te louvo por esta igreja, por irmãos e irmãs, Senhor, que se gastam, que se deixam gastar, Senhor, por amor a outros, que insistem, Senhor, em deixar o acampamento sempre limpo e arrumado. Pessoas que oram, Senhor, continuamente diante de Ti, clamando pelas nossas vidas. Oh Senhor, eu oro pelos jovens e adolescentes, mesmo poucos, ó Pai, que nós temos, mas são jovens e adolescentes, Senhor, que Te servem com alegria e amor. Jovens que preferem ficar diante de Ti do que se contaminar com a comida dos reis. Oh Deus, eu Te louvo pelas nossas crianças, eu Te louvo, Senhor, pelos meus filhos, pelos filhos dos meus irmãos, porque eles crescerão diante de Ti, Senhor, e eles estão aprendendo hoje, Senhor, aquilo que eles usarão amanhã como ferramenta para ministrar a Tua palavra, Senhor. Abençoa esta igreja, Senhor. Nós somos um pequeno acampamento, perto de tantos acampamentos, mas eu Te louvo porque aqui é pregada a palavra, Senhor, a palavra viva, que edifica,
que não traz dúvida, que não coloca, Senhor, coisas diferentes daquilo que está contido na Tua palavra. É por isso que ainda há pessoas aqui que permanecem durante tantos anos, Senhor, firmes na Tua presença. Eu te louvo, Senhor, e te agradeço. E como diz o último versículo da Bíblia, Abba, Pai, ora vem, Senhor Jesus. Que o Seu nome seja exaltado, que o Seu nome seja glorificado hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus, amém. Glória a Deus.